Olá, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre as teses acerca da continuidade e da descontinuidade entre mito e filosofia. O objetivo desta nossa videoaula é entender a proposta de alguns autores acerca de como ocorreu essa passagem da explicação mitológica para a explicação filosófica no contexto da civilização grega antiga, bem como também entender os argumentos de alguns autores sobre como a própria constituição da civilização grega antiga construiu ali o terreno propício para que essa passagem das explicações míticas para as explicações filosóficas surgissem entre os gregos antigos. Essas teses elas começaram a ser levantadas entre o final do século XIX e início do século XX. Então, já depois de muito transcorrido de história da filosofia, é que os autores foram, então, voltar às bases, voltar às raízes da filosofia para investigar um pouco mais ali esse fenômeno ocidental que ficou conhecido como filosofia, para entender o que havia ali na Grécia Antiga que favoreceu, então, essa transformação. Esta investigação levou, então, a duas teses contrárias, ou duas teses opostas. Aqueles que defendiam que a passagem do mito para a filosofia se deu de maneira lenta e gradual, e aqueles que defendiam que a passagem aí de uma forma de explicação para outra teria se dado aí por meio de uma ruptura. Então vamos entender como cada um desses autores aí defendeu essa posição, defendeu essa postura acerca da passagem do mito para a filosofia. Vamos nessa? Vamos começar então com a tese da continuidade, que foi aí proposta e defendida pelo helenista Francis Cornford, que viveu aí entre o final do século XIX e início do século XX. O que o Cornford então propôs aí para pensar essa passagem do mito para a filosofia? Bom, para Cornford, a primeira coisa a se fazer seria abandonar a definição da filosofia como sendo exclusivamente racional, ou seja, como sendo dotada de um discurso puro, exclusivo, inteiramente lógico, ao menos lá no seu nascimento. No início, a filosofia teria se apropriado dos conteúdos do mito. Por isso, o Cornford estruturou aí essa tese de uma espécie de continuidade, de transição lenta e gradual. Então, quando nós pensamos a filosofia lá no seu nascimento, não podemos pensar, segundo essa tese, que a filosofia já nasceu de pronto, abandonando todas aquelas explicações vinculadas aí às explicações míticas. Esse tema, inclusive, nós já estudamos em outras videoaulas. Se você ainda não viu, veja a nossa videoaula sobre mitologia grega e como os mitos, como a cosmogonia grega construiu ali toda uma série de explicações para tentar oferecer aí um entendimento de como aconteciam os fenômenos observados e como esse cosmos, esse universo ordenado, se mantinha como tal, graças à força de entidades míticas, sobrenaturais, que favoreciam aí tudo aquilo que acontecia no mundo observável pelos seres humanos. E aí, então, para a tese da continuidade, lá no seu nascimento, a filosofia ela não pode, então, ser compreendida como uma explicação de início completa e inteiramente racional, sem nada aí herdada da tradição religiosa mítica. Bom, e aí como é que se constrói aí essa tese da continuidade entre mito e filosofia? As primeiras perguntas filosóficas, elas já faziam parte da tradição mítica. Ou seja, se a filosofia ela nasce como sendo cosmológico, você tentando dar uma explicação lógica, uma explicação racional para o universo enquanto ordem, enquanto harmonia, isso já era, por exemplo, percebido no mito e já era uma questão que fazia parte do mito, certo? Então, o mito aqui ele pode ser classificado como uma teogonia, nós já vimos isso quando falamos sobre Hesíodo, que é a narrativa aí sobre
os graus de parentesco entre os deuses, né? Como os deuses foram se gerando, como os deuses foram sendo gerados aí, passando inclusive de uma geração para outra. Na teogonia de Hesíodo, por exemplo, que é a teogonia grega, existem 3 gerações de deuses, né? A geração de Urano e Gaia, a geração de Crono e dos titãs, e a geração de Zeus e dos deuses olímpicos. Esta teogonia ela explica uma cosmogonia, ou seja, a partir do modo como os deuses foram sendo gerados, explica-se também aí como o universo nasceu, qual a origem do universo. A ideia da cosmogonia é oferecer aí uma justificação para os fenômenos existentes. Então, para cada fenômeno identificado lá na tradição mítica, existe um mito aí para explicá-lo, existe um mito para narrá-lo. O papel aqui é explicar por que o mundo é assim. Por exemplo, quando se explica a passagem das estações do ano pelo mito do rapto de Perséfone. Então você diz, ó, a coisa acontece assim, porque lá no passado bem distante, aconteceu isso, e por conta desse acontecimento, as coisas então ficaram desse jeito. Mas isso serve para vários e diferentes fenômenos, inclusive para os fenômenos aí particulares e subjetivos, como o fenômeno do amor, do namoramento, de tornar-se apaixonado por ações, por exemplo, de Cupido ou Vênus, que são as divindades gregas associadas aí ao amor. E outras diferentes formas de explicação, como as plantas crescem, como se dá a passagem do dia para a noite, o movimento do Sol e da Lua. Para cada fenômeno existe uma narrativa mítica que explica aí esse acontecimento. Isso que pode ser identificado e observado. A filosofia, então, ela se apresenta como uma continuidade ao trabalho já iniciado com as cosmogonias, ou seja, as narrativas míticas já tinham essa pretensão de tentar oferecer uma explicação de por que as coisas são assim. E aí, por isso, na filosofia nascente, nós temos os mesmos temas, porque a filosofia nasceu tentando justamente explicar o que mantém o universo ordenado, ou seja, qual é a arqué do cosmos, qual o princípio ordenador desse universo. As mesmas questões e explicações, né? Então o tema do cosmos, o tema da ordem, o tema da harmonia já estava presente lá nas cosmogonias antigas, particularmente aí na cosmogonia grega, e se torna parte também da filosofia lá no seu nascimento. A diferença aí é que a filosofia passa a adotar uma linguagem mais racional, ou seja, uma linguagem que não apelasse tanto para entidades sobrenaturais, para seres divinos que não podiam ser aí entendidos, compreendidos, explicados ou traduzidos em uma linguagem mais racional. Então, para essa tese, essa passagem teria se dado aí de maneira lenta e gradual. Portanto, a filosofia teria nascido se apropriando aí dessas explicações míticas, né? Então, a filosofia se apropria dessas explicações, torna sua linguagem mais racional e, paulatinamente, aí vai sendo substituído uma explicação por outra. Mas a tese aí é de que essa passagem é lenta e gradual. A outra tese é a tese da descontinuidade entre mito e filosofia. Essa tese também foi desenvolvida entre o final do século XIX e início do século XX pelo helenista britânico John Burnet. Ele foi o principal responsável por estruturar, por construir aí essa narrativa que defende uma espécie de ruptura da explicação mítica para a explicação filosófica. Vamos então entender como o Burnet construiu aí toda a sua explicação e toda a sua tese. Bom, para o Burnet, o caminho para a filosofia já havia sido preparado por 2 dos maiores poetas do Ocidente. Já conhecemos ele também, já falamos sobre esses 2 poetas na aula sobre mitologia e sobre esse primeiro momento da civilização grega antiga, que é o período chamado de homérico, né? Esse nome se deve justamente graças a Homero, a quem é atribuída aí a maior parte dessas
narrativas que inicialmente serviram de base para a consolidação da mitologia e da própria civilização grega. E Hesíodo, que é reconhecido como responsável aí pela construção da teogonia grega, né, que fundamenta a sua cosmogonia, a gênese do universo a partir aí da geração dos deuses. A forma como esses poetas construíram as suas narrativas, vale lembrar que Homero tem uma existência provavelmente duvidosa, não se sabe ao certo que tenha existido esse poeta, diferente já do caso de Hesíodo, né, que existem registros históricos de sua existência. Mas é a maneira como essas narrativas então foram compostas que já havia preparado o próprio terreno para o nascimento da filosofia, né? Então, em vez de a filosofia ter se apropriado das explicações míticas, como defende a tese da continuidade, seria o próprio mito que já teria preparado o terreno, o solo, para a filosofia. Bom, a tese principal aqui dessa preparação mítica para a explicação filosófica é que houve, sobretudo e particularmente na mitologia grega, uma substituição dos monstruosos seres disformes, mesmo já presente na teogonia grega, como no período, por exemplo, da segunda geração dos deuses, né, os deuses titânicos, que personificavam aí elementos da natureza e seres monstruosos e disformes, e essas imagens foram substituídas aí por seres divinos antropomorficizados, e esse conceito também nós já vimos em uma outra aula aí, que é fundamental para o nascimento da filosofia. Então, essa antropomorfização das divindades gregas, ela teria favorecido a própria construção aí de uma forma de explicação que paulatinamente iria dar base para o próprio nascimento da filosofia. Isso torna o mundo divino mais humano, mais próximo, mais similar aí ao mundo humano, o que facilita uma explicação também humana, racional, filosófica para os fenômenos observados. A busca pela narrativa que privilegia a harmonia e a beleza é um elemento que se identifica então nas narrativas da mitologia grega e sobretudo aquela atribuída a esses dois grandes autores, né, Homero e Hesíodo. Né? Então, não era só contar o mito, não era só dizer o que aconteceu. A ideia aqui era fazer com que essa narrativa ela fosse composta com beleza e com harmonia. Lembrando sempre que a ideia de cosmos grega remete a essa ideia de harmonia, de ordem. E a mitologia já tinha um discurso que tinha essa estrutura, né? Então não era só uma explicação, era uma explicação que fosse bela e harmônica. E aí é que vem a grande novidade. Por quê? Harmonia e beleza são marcas do discurso empregados pela razão, certo? Então a razão, quando constrói a sua forma de explicação, ela procura uma explicação que seja não só uma resposta para os fatos observados, mas uma explicação que seja bela e que seja harmônica. E toda a explicação grega, toda a narrativa grega, ela está composta dessa maneira. Essa busca pela harmonia e pela beleza foram critérios fundamentais. Não à toa, no campo das artes, por exemplo, os cânones para a construção de uma bela obra de arte conhecida como clássica, definida como clássica, remete aí aos gregos antigos, particularmente aqueles criados e definidos mais propriamente no período chamado de clássico da civilização grega antiga, que foi o período de apogeu dessa civilização. Então, segundo a tese aí da descontinuidade entre mito e filosofia, a filosofia ela estabelece a possibilidade de a razão conhecer o princípio do qual deriva todas as coisas. Então, se o discurso que oferece a explicação sobre o universo é um discurso harmônico, belo, ele é então um discurso racional. E se esse discurso é um discurso racional, isso quer dizer que a razão pode sim conhecer, saber de onde tudo vem, de onde tudo se origina. Questão essa aí que se tornou fundamental para a filosofia nascente. A filosofia nasceu com essa pergunta, né? Qual o princípio de onde tudo vem? Qual o princípio que mantém todo o universo ordenado?
O fundamental, então, da tese da descontinuidade entre mito e filosofia é que o princípio de onde tudo deriva pode ser conhecido e obedece às leis da razão, ou seja, é um princípio pura e estritamente racional. Tanto é que os gregos tinham uma mesma palavra para descrever esse princípio de onde tudo deriva e que a tudo ordena, e também a própria razão, que era o conceito de logos. Então, logos grego serve para definir tanto esse princípio a que tudo ordena no universo, como logos serve também para definir aí, essa estrutura intelectual e de pensamento do ser humano, certo? Então, esse princípio, ele é um princípio que obedece aí às leis da razão. Se ele obedece às leis da razão, ele também pode ser conhecido racionalmente e não admite aí aquelas contradições que estavam presentes nas explicações míticas. Que contradições são essas? O mito, por exemplo, ele não tinha preocupação de formar uma unidade de explicação. Para cada coisa que era observada, existia uma história ali que era contada, uma história que era narrada, sem que uma história tivesse vinculação com a outra, relação com a outra, ou determinação com a outra. Se você pega o caso de Eros, por exemplo, na mitologia grega, existem várias narrativas diferentes que tratam da existência ou do nascimento de Eros, que é uma divindade relacionada aí ao amor. E aí você encontra, às vezes, incompatibilidade, contradição. Enquanto o mito diz uma coisa, outro mito diz outra diferente, né? Na explicação mítica, por exemplo, não existe uma relação entre a transição entre dia e noite, o movimento dos astros no universo, né? A posição dos astros e as estações do ano, por exemplo. Existe um mito diferente para cada história, para cada fenômeno observado. A explicação filosófica, a explicação racional, ela não admitiria essas contradições. E se o princípio de onde tudo deriva é logos, é um princípio racional, ele obedece às leis que são também estritamente racionais e, portanto, não admite as contradições presentes nas explicações míticas. Explica-se as coisas segundo essa narrativa racional como elas acontecem agora. Ou seja, em vez de acontecer como no mito, que explica as coisas de agora recorrendo a uma história do passado, a explicação filosófica explica como as coisas acontecem aqui e agora, como elas se processam no aqui e no agora, e não recorrendo aí a uma história passada, a uma história antiga. Por isso que a explicação é sempre uma explicação pelo presente, certo? E não explicação ao passado. Como já falei antes acerca das estações do ano. Então, para entender ou explicar como as estações do ano funcionam, eu recorro a uma história que aconteceu há muito tempo no passado. Para uma explicação lógica, racional, eu digo, não, agora acontece isso e por isso as coisas acontecem desse jeito. Então, aquilo que mantém a unidade e a ordem do universo, ele é um princípio sempre presente e não algo que está no passado. E, portanto, as explicações gregas elas possuem um caráter autêntico quando comparadas a outras formas de pensamento lá do mundo antigo. Por isso que as explicações gregas, a própria mitologia grega teve uma peculiaridade ali que favoreceu nela, e não entre outras formas de explicação do mundo antigo, o nascimento da filosofia. Isso é resultado, segundo Georg Burnett, do que ficou conhecido como o milagre grego. O que foi o milagre grego? Esse termo ele foi utilizado aí, e é utilizado ainda por helenistas, para se referir à forma como a Grécia se desenvolveu no mundo antigo. Ou seja, em cerca de 200 anos, de um conglomerado de povos que não tinham nenhuma unidade, a civilização grega passou para uma das civilizações mais importantes do mundo antigo. Você pode pensar, poxa, mas 200 anos é muito tempo para acontecer alguma coisa. Muito tempo para nós, muito tempo para os nossos dias, muito tempo se a gente voltar pelo menos aí uns 2, 3 séculos atrás. Mas se a gente considera uma transformação lá do mundo antigo, no mundo ainda, segundo a historiografia oficial, pré-cristão, 200 anos para uma transformação a nível do que aconteceu com a civilização grega, de toda uma civilização,
foi um acontecimento muito rápido, né? Então, esse aparecimento da civilização grega, essa consolidação desse povo e a sua posição no mundo antigo como uma das culturas mais influentes foi resultado de uma transformação que não houve precedente no mundo antigo, né? Então, essa forma de aparecimento dos gregos de maneira repentina e tão sem precedentes que se atribui aí a definição de milagre grego. O termo milagre aqui está sendo usado no sentido, claro, metafórico. Ou seja, como se os gregos fossem fruto de um milagre, um aparecimento miraculoso no mundo antigo, por conta aí do seu desenvolvimento, da sua consolidação e da sua posição de destaque em pouco tempo, considerando aí as transformações no mundo antigo. Certo? Então, o aparecimento da civilização grega seria uma espécie de milagre e a filosofia é fruto desse milagre, né? Por isso que a filosofia surge aí rompendo com a explicação mitológica. Você pode também, mais uma vez, considerar, poxa, mas 200 anos para mudar uma forma de explicação? Mais uma vez, na antiguidade, isso significou muita coisa. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, mesmo na modernidade, na Idade Moderna, né, não houve de pronto o abandono das explicações teológicas sobre o universo, sobre o mundo, sobre a natureza, quando a ciência moderna começou a dar seus primeiros passos, já com Galileu, por exemplo. Certo? Então, durou muito tempo aí para que a ciência se consolidasse como a forma por excelência de explicação. E olha que nós estamos falando de idade moderna, né? Já mais de 16 séculos, aí, 17 séculos depois dos gregos, bem mais de 17 séculos depois da civilização grega antiga. Imagine lá no mundo antigo. Então, esse aparecimento da Grécia em posição de destaque no mundo antigo é uma espécie de milagre. A filosofia seria, então, fruto desse milagre, porque ela surgiu rompendo com a forma como os povos antigos explicavam o universo, o mundo, o ser humano, a sociedade, tudo à sua volta, para uma maneira aí que admitisse uma explicação mais lógica, mais racional, mais ordenada sobre esse universo. E nesse sentido, a própria mitologia grega já seria um preâmbulo dessa explicação, já que ela utiliza aí esses elementos que estão presentes na explicação racional, beleza, harmonia e outras qualidades aí já conhecidas por nós no discurso mitológico grego. Por último, mas não menos importante, nós vamos falar também do helenista e mitólogo francês Jean-Pierre Vernant, que atribui também aí o aparecimento da filosofia na Grécia Antiga graças às transformações e graças ao modo como a civilização se constituiu no mundo antigo, né? Então, ele cita alguns acontecimentos que foram decisivos para a mudança na forma de discurso no pensamento grego. Que acontecimentos foram esses? Primeiro, o aparecimento da polis, né? A polis grega, também já falamos disso em uma outra videoaula sobre os períodos da civilização grega, ela foi uma forma peculiar de organização do mundo antigo também, que não houve aí nenhum precedente, nenhuma outra referência no mundo antigo, né? A forma da organização da polis, chamada cidade-estado, constituiu uma forma de civilização na Grécia Antiga que era própria da Grécia. Isso fazia com que cada território grego, por exemplo, funcionasse como uma espécie de estado, ou seja, todos eram gregos, mas cada região aí tinha a sua autonomia, funcionava como uma espécie de estado. E dentro de algumas, como é Atenas, por exemplo, se consolidou a forma de organização pública chamada de democracia, com a participação direta dos cidadãos nas questões públicas. Outra questão aí foi também a invenção da moeda, né, que organizaria e reorganizaria as formas de trocas comerciais no mundo antigo, substituindo, por exemplo, o objeto por um elemento simbólico, né, uma moeda, ou seja, algo que tem um valor não por ele mesmo, mas tem um valor que lhe é atribuído culturalmente, né? Então, a invenção da moeda e a reorganização das relações comerciais a partir disso foi aí um acontecimento também fundamental. E outra coisa também foi a invenção da escrita e da lei escrita, né? Por que isso foi importante? Porque com a lei escrita, aquilo que regia a vida dos indivíduos na sociedade deixou de ser
a arbitrariedade dos deuses, né? Então, o que rege a nossa vida em sociedade não é uma vontade arbitrária dos deuses que ora quer uma coisa, ora quer outra, ora favorece, ora desfavorece. Não, aquilo que vai regular a vida das pessoas em sociedade, por exemplo, na polis grega, por exemplo, é a lei. Isso garante, por exemplo, um critério de isonomia, um conceito fundamental lá do direito grego e que foi herdado, por exemplo, pelo direito contemporâneo, claro, aí, que com novas nuances. O que significa esse critério de isonomia? Né? Iso, né? É um prefixo que significa mesmo, e nomos é um radical grego que significa lei ou norma. Né? Ou seja, com uma lei escrita, a lei ela passa a valer igualmente para todos os cidadãos. Não esqueça que o conceito de cidadão na Grécia Antiga era reduzido, tá? Mas vale aí para todos a lei vale para todos os cidadãos, né? Então, o conceito de isonomia. Isso substitui aquela arbitrariedade, como eu já falei, dos deuses, né? Que pode privilegiar uns, mas desprivilegiar outros, né? Então, essa arbitrariedade é substituída por uma lei que vale igualmente para todos, isonomia. E a escrita, que é fundamental aí, por quê? Porque ela vai substituindo as tradições míticas, porque os mitos eles se perpetuam e se efetivam particularmente pela narrativa oral, pela oralidade. E, com a invenção da escrita, não. Aquilo que orienta a vida do povo, aquilo que orientava a vida do povo, deixa de ser contado, narrado, passado de geração em geração aí por via oral e passa a estar registrado por escrito. Isso dá continuidade, isso dá perpetuidade, isso atinge, né, um ponto ainda mais longe, um ponto ainda maior. Esses acontecimentos, segundo o Jean-Pierre Vernant, foram fundamentais para promover aí a passagem da Grécia homérica para a Grécia arcaica. Porque se antes eram os templos que ordenavam a vida da civilização grega, né? Os templos formavam o centro da civilização grega antiga, esse centro vai ser substituído pela ágora, pela praça pública, ou seja, aquilo que orienta a vida dos cidadãos não é aquilo que é dito no templo, mas aquilo que é discutido, debatido na ágora, né? E a ágora grega foi esse espaço privilegiado da vida pública grega. E é bom dizer que, para um cidadão grego antigo, cuidar da vida pública era mais importante do que cuidar da vida privada. O bom cidadão não era aquele que estava preocupado com sua vida na oikos, na casa, né? O cidadão grego é aquele que estava preocupado nessa casa comum que é a polis, que é a cidade. Por isso que todo bom cidadão grego ele tinha que participar, estava lá participando dos debates, das discussões na ágora, né? Para saber, né, o que torna uma lei justa, como orientar a nossa cidade, como conduzir a nossa cidade, né, o que é verdade, o que é falso, e várias outras questões aí que são importantes para o ser humano, certo? Então, com a invenção da polis, o centro organizador da vida dos gregos deixa de ser os templos e passa a ser a ágora, a praça pública. Por isso, essas transformações aí tornaram a explicação mítica incompatível, que no mito você não podia discutir, debater, argumentar ou contra-argumentar. O mito só era narrado, certo? E aqui na praça não. Os discursos podem ser vistos e revistos e rediscutidos. E é desse uso da palavra humana na ágora, né, na praça pública, que nasceu então a filosofia. Filosofia seria resultado de todo esse processo de transformações que ocorreu aí, particularmente na civilização grega, no mundo antigo, promovendo aí a passagem do mito para a filosofia do período homérico para o período arcaico, como também nós já conhecemos de outro momento aí de nossas aulas, de outra videoaula nossa, certo? Então, essas transformações que se consolidam aí da passagem do período homérico para o período arcaico consagraram o nascimento da filosofia na civilização grega antiga. E aí, portanto, nós temos essas teses aí que defendem como teria se dado essa transição, né? De maneira lenta e gradual ou de maneira brusca através de uma ruptura. Obrigado pela presença nessa videoaula e até o nosso próximo encontro.